Ritinha, como posso ajudar-te? A professora na escola pediu-nos para fazer uma composição sobre os avós, mas eu não me lembro do avô. Pois, eras muito pequenina quando o avô morreu. Tu ainda te lembras do avô? Sim, Ritinha, o avô brincava muito connosco e ia buscar mais escola todos os dias. Antes de virmos para casa, ele sempre parava no parque para eu andar no escorrega. E comigo? Ele brincava? Claro! Tu gostavas que o avô te contasse sempre uma história e tu rias às gargalhadas, porque ele sempre contava histórias engraçadas e fazia caretas. E porquê que o avô morreu? Ele estava muito velhinho? Não, ele não estava muito velhinho, mas ficou muito doente com uma doença muito grave. Os médicos não podiam ajudar mais o avô, porque não havia cura para a doença dele. Há muitas doenças graves que ainda não têm cura e o corpo das pessoas não consegue lutar por muito tempo contra essas doenças e as pessoas acabam por morrer. E tu, ficaste muito triste quando o avô morreu? Sim, eu gostava muito do avô. Eu fiquei muito triste, chorava quando lembrava-me dele. Às vezes queria ficar sozinha no quarto, não queria brincar, nem tinha vontade de ir para a escola. Mas depois de algum tempo, eu já não chorava mais. Apenas tinha saudades do avô. E quando isso acontecia, eu ia ter com a avó para ela falar-me do avô. Aqui eu não queria esquecer-me de nada e pedi à avó para ela contar-me como é que o avô brincava comigo e como é que ele era. Mas eu não me lembro do avô. Será que podes falar-me dele? Tive uma ideia, Ritinha. A avó tem um álbum de fotografias de quando o avô era vivo e brincava connosco. E se nós fôssemos até à casa da avó pedir-lhe para ela mostrar-nos as fotografias e falar-nos do avô? Boa ideia, mana! Vamos lá ter com ela! Olá, meus amigos, estamos de volta ao nosso Clube de Boas Novas e vamos continuar com a nossa programação especial sobre aquilo que nós falamos na semana passada. Como podemos lidar com a morte? Bem, se não és inscrito no nosso canal, inscreve-te, ativa o sininho das notificações e partilha o nosso canal e os nossos vídeos com os teus amigos. Convida os teus pais também para estarem conosco, tá bem? Então, vamos agora cantar, yeah! Vou caminhando sempre contente pela estrada rumo ao céu. Não tenho medo, vou bem seguro, pois Jesus comigo está. Quando fraco estou, Cristo dá-me sua mão. Juntos vamos assim, seu amor cantando. Vou caminhando sempre contente pela estrada rumo ao céu. Não tenho medo, vou bem seguro, pois Jesus comigo está. Quando fraco estou, Cristo dá-me sua mão. Juntos vamos assim, seu amor cantando. Vou caminhando sempre contente pela estrada rumo ao céu. Não tenho medo, vou bem seguro, pois Jesus comigo está. Pois Jesus comigo está. Martinho era um rapaz de 12 anos que se tornou pastor de ovelhas da sua aldeia. A sua mãe tinha morrido quando ainda ele era bebê e foi criado pela mulher do presidente da Câmara, mas não como um filho, mas sim como um empregado. E a patroa dele achava que, já que ele era órfão, então não precisava ir para a escola. Martinho não sabia ler, não sabia escrever como as outras crianças. E com 11 anos de idade, ele foi viver com o velho André, o pastor de ovelhas da sua aldeia, e juntamente com o cão Bandas, formaram uma boa equipa para tomar conta de todo o gado da aldeia. Mas o velho André também morreu. E Martinho teve que assumir o seu lugar como pastor de ovelhas e ficou a viver na velha casa, na suja cabana onde vivia o velho André. Limpou, arrumou e agora estava arrumadinha e era a sua nova casa.
Martinko gostava de estar na natureza e pensava no Deus que tinha criado todas as coisas tão bonitas, mas ele ainda não sabia nada sobre Deus, porque não podia ir para a igreja. As pessoas pensavam que por ele ser pobre, não tinha roupa adequada para estar numa igreja. Imaginem só, que parvoíce! Pois é, Martinko não sabia ler, não sabia escrever, não podia ir à escola e nem à igreja também podia ir. Não tinha sequer uma Bíblia, também nem sabia ler, não é? Então não tinha como aprender sobre Deus. Mas ele tinha tantas perguntas sobre Deus, sobre o Senhor Jesus, e não havia ninguém que lhe falasse sobre isso. Um domingo, enquanto levava as ovelhas para pastar nos campos, um jovem, bem apessoado, aproximou-se e perguntou a Martinko o caminho para a aldeia. Ao conversar com o jovem, Martinko percebeu que este era alguém que toda a gente estava à sua espera lá na aldeia. Os seus olhos brilharam de alegria. Mas quem era este jovem? E o que é que ele tinha sido tão especial para ser tão esperado por toda a aldeia? Martinko descobriu que este jovem estava a estudar, a preparar-se para ser um pastor, mas não um pastor de ovelhas, um pastor de pessoas, alguém que ensina a Bíblia às pessoas e ensina as pessoas a relacionarem-se com Deus. E todos lá na aldeia estavam reunidos na igreja à espera deste jovem para o ouvir. O que é que vocês acham que Martinko fez? Claro! Ele pediu para lhe falar sobre Deus. E quando o jovem descobriu que Martinko não sabia nada sobre o Senhor Jesus, ele até disse: "Oh, meu rapaz, tu estás sem Deus e sem Cristo no mundo." E então o jovem começou a falar-lhe acerca do nascimento do Senhor Jesus, como Deus tinha enviado o seu único filho ao mundo para mostrar às pessoas o quanto Deus amava a todos e para mostrar a todos que havia uma solução para o seu pecado. O pecado que nos separa de Deus e que Deus, por ser santo e puro, não pode suportar o pecado, porque todo o pecado é contra Deus. Deus ama as pessoas, dizia o jovem pastor. Ele ama tanto que decidiu enviar o seu único filho. E o jovem pegou na Bíblia e leu o versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o jovem explicou a Martinko o que é que significava este versículo. Deus ama tantas pessoas que enviou o seu único filho, o Senhor Jesus, que morreu numa cruz. Ele cresceu como tu, foi uma criança como tu, teve os mesmos problemas como qualquer criança teve. Por isso, ele entende todas as crianças. Mas, contrariamente às outras crianças, o Senhor Jesus nunca pecou e ele obedecia sempre a Deus. E tu, meu rapaz, se não fores obediente, isso é pecado. Jesus, que nunca pecou, dizia o jovem pastor, nem por palavras, nem por pensamentos, nem nos seus comportamentos, pois este mesmo Jesus, que nunca fez nada de errado, foi castigado pelos nossos pecados. E sabes, Martinko, na altura do Senhor Jesus, as pessoas não queriam saber nada sobre os seus pecados. E hoje também é assim. As pessoas não querem saber que são pecadoras e que fazem coisas que são contra Deus, contra os outros, contra si mesmos. E por isso, no tempo do Senhor Jesus, as pessoas começaram então a odiar o Senhor Jesus. É mesmo. E por causa disso, o pregaram numa cruz. Jesus foi castigado. Mas olha, meu rapaz, ele estava naquela cruz porque ele desejava morrer por todas as pessoas, por ti e por mim. Ele veio à Terra para mostrar que Deus amava todas as pessoas e foi castigado no lugar de todas as pessoas. Bem, quando o jovem começou a falar estas palavras, Martinko começou a chorar e começou a pensar: puxa, foi por causa dos meus pecados que o Senhor Jesus morreu. Martinko começou a chorar tanto que o pastor teve que parar de falar. E Martinko só se acalmou quando o pastor começou a ler outros versículos na Bíblia.
O pastor leu a Martinco sobre como o Senhor Jesus tinha sido enterrado, sepultado, mas que não tinha ficado morto para sempre, porque 3 dias depois ele voltou a viver. E depois de ter voltado a viver, ainda ficou por 40 dias com os seus amigos, com os seus discípulos, antes de voltar para o céu. E hoje ele está com Deus, dizia o jovem pastor a Martinco. Ai, Martinco ficou mais descansado. Bem, este Jesus é fabuloso. Morreu pelos meus pecados, mas está vivo e conhece tudo sobre mim. Ele sabe aquilo que eu penso, sabe a minha dor e o meu sofrimento. Ele sabe como às vezes eu me sinto tão sozinho. Bem, eles continuaram a conversar até o jovem então chegar à aldeia, ir dar a palavra de Deus, falar sobre a Bíblia na igreja, enquanto Martinco, o que é que ele tinha que fazer? Cuidar das suas ovelhas. Martinco ansiava tanto poder ler a palavra de Deus, queria saber ler para ler a Bíblia, mas não havia ninguém que lhe ensinasse. Martinco sempre lembrava-se das palavras daquele jovem e pedia a Deus: ó Deus, envia alguém para me ensinar a ler. Passado algum tempo, um outro rapaz da aldeia também ficou órfão. Ficou sem pai, ficou sem mãe. E este rapaz, o Josko, apenas tinha 8 anos. Era bem mais novo que Martinco. Martinco então teve uma ideia. Ele foi falar com o presidente da Câmara e pediu que Josko ficasse a viver com ele, lá na cabana, na casa dele. E o que é que vocês acham que o presidente da Câmara respondeu? Não, tu só tens 11 anos, não tens qualquer responsabilidade para cuidar de uma criança. Era o que deveria ter dito, não é? Mas não. O presidente da Câmara concordou com Martinco e Josko, já que também estava sozinho, sem pais, poderia agora então estar com Martinco. E os dois, olha, seriam a família um do outro. Josko, que já estava na escola, ele sabia ler e sabia escrever e sabia muitas coisas também sobre Deus, porque também ia à igreja. E quando eles mudaram as coisas de Josko para a cabana de Martinco, Martinco nem podia acreditar. No meio de muitos livros que estavam nas coisas de Josko, estava uma Bíblia. Ele ficou tão contente e disse: Josko, tu podes ler a Bíblia para mim. É verdade. Martinco, também, que era órfão, ele tentava ajudar Josko quando ele ficava triste e com saudades dos seus pais. Com certeza, Martinco falava para Josko que também ele não tinha pais, que muitas vezes também se sentia triste e sozinho, mas agora estavam juntos e podiam ser a família um do outro. Claro que Martinco também dizia a Josko que Deus estava a cuidar deles, que Deus que fez todas as coisas também estava a cuidar deles. E com certeza Martinco também orava a Deus para que Deus ajudasse Josko quando ele estava assim mais triste e a sentir-se mais sozinho. Bem, no coração de Martinco, o seu desejo em ler a Bíblia aumentava de dia para dia. Mas o que é que vocês acham que ele fez? Josko, tu vais ensinar-me a ler. Eu, Martinco? Eu nem sou professor. Josko, tu és capaz, ensina-me a ler. E assim foi. Todos os dias, Josko mostrava uma letra e enquanto ele ia para a escola e Martinco estava a cuidar do gado, ficava a praticar aquela letra. No princípio foi bem difícil, sem muito sucesso, era muito complicado. Mas Martinco era muito persistente e o seu desejo de ler era tão grande que aos poucos começou a conseguir identificar as letras, a juntar as letras, a formar palavras e já conseguia ler palavras e depois frases. E cada dia que passava ele ia melhorando na sua leitura e também na sua escrita. Aos domingos, Martinco mandava Josko para a igreja, porque ele tinha que ir cuidar do gado, é verdade, mas dizia para Josko: Josko, presta bem atenção, aprende tudo e quando voltares, contas-me tudo e ensinas-me as músicas que vocês cantarem lá na igreja. Entretanto, chegou o inverno e já não podiam levar o gado a pastar como antes, estava tudo coberto de neve e era muito frio para levar os animais a pastar. Martinco então tinha mais tempo disponível e ele teve uma ideia. Já sei, já que eu tenho tempo, eu posso ir para a escola. Pediu autorização e eles deixaram.
Martinko era o mais velho de todas as crianças, mas ele não se importava, ele queria saber ler e escrever. E os professores e os seus colegas até gostavam de Martinko por causa da sua coragem e de tão determinado que ele estava em aprender a ler e a escrever. Um dia, um homem da aldeia trouxe um presente para Martinko que deixou muito feliz e radiante. Agora, com aquele presente, ele iria poder fazer o que mais desejava. Que presente será esse? Para a semana nós vamos saber. Jesus ama as crianças, seja a criança que for, pois por elas deu sua vida como prova de amor. Deus é grande, mas entende que a dor é muito forte. Ele é pai e também sente quando uma criança sofre. Ele é pai e também sente quando uma criança sofre. Jesus ama as crianças, seja criou noutro lugar, pois por elas deu sua vida e para elas voltará. Deus é grande, mas recebe a criança que o invoca. Ele é pai e também ouve quando uma criança ora. Ele é pai e também ouve quando uma criança ora. Ele é pai e também ouve quando uma criança ora. Ele é pai e também ouve quando uma criança ora. Hoje vimos que Martinko ajudava Josko a fazer o luto pelos seus pais que morreram. Tu sabes o que significa isto? Fazer o luto pelas pessoas que faleceram? Pois vamos investigar sobre isto na hora das descobertas, porque juntos, eu e tu, vamos descobrir o maravilhoso mundo que Deus criou. Aprendemos na semana passada que quando Deus criou todas as coisas no princípio do mundo, a morte não existia. A morte só passou a existir quando Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, desobedeceram a Deus. E assim o pecado entrou no mundo e o mundo deixou de ser perfeito. Aprendemos também que Deus estabeleceu as leis da natureza e que todos os seres vivos estão sujeitos a esta lei. Os seres vivos nascem, crescem e morrem. Também aprendemos que há dois tipos de morte. A morte espiritual, que acontece à nossa alma, que fica para sempre longe de Deus por causa do nosso pecado, e a morte física, que acontece quando o nosso corpo deixa de funcionar por causa ou de uma doença, ou de um acidente, ou do próprio desgaste com a idade, pois o corpo, como nós já aprendemos, tem uma duração limitada. O nosso corpo morre. E quando morremos, o corpo deixa de funcionar, desaparece, degrada-se, vira pó, mas a nossa alma, o nosso verdadeiro eu, essa não morre e vai passar ou longe de Deus, se a pessoa que morreu não tinha o Senhor Jesus no seu coração e não tinha os seus pecados perdoados, ou então para sempre com Deus, se essa pessoa ainda em vida aceitou Jesus como seu Salvador. A Bíblia ensina-nos que quem tem Jesus tem a vida eterna, uma vida para sempre com Deus. Quanto aos órgãos mais importantes do nosso corpo,
o cérebro, o coração e os pulmões deixam de funcionar, os outros órgãos também param e a pessoa morre. E as bactérias que vivem dentro do corpo e que nos ajudam enquanto estamos vivos, agora que já não há mais oxigênio, elas começam a libertar gases e que vão levar o corpo então a apodrecer. E é por isso que passado alguns dias o corpo cheira muito mal. Cada sociedade arranjou maneira para lidar com os mortos. A maioria dessas maneiras incluem rituais de sepultar ou de cremar, ou seja, queimar o corpo. Além disso, as pessoas frequentemente se reúnem em funerais e outras cerimónias para prestar homenagem e lembrar a pessoa que faleceu. E isto é muito importante para conseguirmos fazer o luto pela pessoa que faleceu. Quando nós perdemos alguém que amamos, ou até mesmo um animal de estimação, é normal nós ficarmos com os sentimentos todos baralhados e todos perturbados. Ora sentimos tristeza, ora ficamos zangados, ora com medo, ou então sentimos culpa. Ficamos mais chorosos, podemos ficar sem apetite, ou comemos demasiado, ou não dormimos bem. Sentimos dor e sofrimento, e isso leva algum tempo a passar. Pode levar semanas ou até meses, mas vai chegar um dia em que nós vamos perceber que a dor passou e agora é apenas a saudade que ficou pelaquela pessoa que morreu. É importante todos nós passarmos por isso quando perdemos alguém e chamamos a isso de luto. Cada pessoa reage ao luto de uma maneira diferente, mas sabemos que não precisamos passar por isso sozinhos. Podemos contar com a ajuda dos familiares, dos nossos amigos e principalmente com a ajuda de Deus. Deus sabe a dor e o sofrimento de perder alguém. Afinal, Ele também perdeu o seu próprio filho naquela cruz quando o Senhor Jesus morreu. E este Deus que conhece a nossa dor, conhece o nosso sofrimento, Ele dá-nos força e Ele promete nunca abandonar os seus filhos. Às vezes, Deus diz na sua palavra: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Deus jamais esquece os seus filhos, Ele está atento à nossa dor, ao nosso sofrimento. Mas às vezes demora mais tempo a dor e o sofrimento passar, e é por isso que às vezes podemos precisar de ajuda como de um psicólogo para ajudar a organizar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E a ajuda de um psicólogo não é sinal de fraqueza, pelo contrário, é alguém que nos pode ajudar. Se tiveres amigos que perderam pessoas queridas nesta época de pandemia pelo Covid-19, tu que amas ao Senhor Jesus, podes orar por os teus amigos, podes orar pela sua família, para que Deus os ajude neste momento de luto que é tão doloroso. Também podes oferecer o teu ouvido para escutares os teus amigos a falarem das saudades que sentem dessa pessoa que partiu. Deves orar, buscar a Deus, Ele conhece teu coração. Pede com fé, com gratidão, busca a Cristo em oração. Deves orar, 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 deves pedir e agradecer. Quando na dor, na tentação, busca a Cristo em oração. Deves orar, interceder por teus amigos, por teus irmãos, pois Deus é Pai, sim, Deus é bom, Ele atende a oração. Deves orar, 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 deves pedir e agradecer. Quando na dor, na tentação, busca a Cristo em oração. Quando na dor, na tentação, busca a Cristo em oração. Nós já vimos o que é que acontece com o corpo, mas e a alma? O que é que acontece com a alma depois que a pessoa morre? Na próxima semana nós vamos descobrir! Bem, meus amigos, chegamos ao final do nosso Clube de Boas Novas. Espero que tenhas te divertido, aprendido bastante e prestado bem atenção na história do nosso amigo, hein?
Bem, não te esqueças que tu podes visitar o nosso site na página www.espaçodeaventura.com e ali tu podes aprender e te divertir bastante, vivendo muitas aventuras. Podes também baixar o aplicativo para o teu smartphone e partilhar com os teus amigos, ok? Então até o próximo sábado. Tchau!